Você também é mãe? Queria progredir na sua carreira e não ficar mais para trás na sua vida? Então, esse vídeo é para você. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, professora e especialista em bem-estar digital. Aqui nesse programa, o Mães com Mais Tempo, eu ensino mães que trabalham a se libertarem da culpa de não ter tempo para dar conta de tudo. E nesse episódio, nesse vídeo de hoje, eu vou te contar o meu segredo para progredir na minha carreira e não ficar para trás, mesmo sem apoio. Vem comigo. Bom, gente, para quem está chegando aqui no vídeo, eu vou explicar um pouquinho da minha história, do meu contexto, para você entender por que que hoje eu posso te ajudar nesse processo de transição de carreira. Mas antes de eu começar, não deixa de dar o seu like nesse vídeo e de assinar o canal e colocar aqui o sininho das notificações, tá bom? Bom, qual é o meu contexto? Eu me mudei para o Canadá para tentar uma nova carreira depois de 10 anos como professora universitária na UFPE. E porque eu queria dar novas oportunidades para minha filha e tirar da gaveta um projeto de me mudar para o Canadá que meu marido tinha eh, engavetado lá atrás, em 2007, quando eu resolvi ficar no Brasil e investir na minha carreira acadêmica. E aí, quando eu vim aqui para o Canadá, depois de mais ou menos um ano que a gente estava aqui, que as coisas tinham se assentado, eu decidi fazer um processo mais formal de transição de carreira e contratei até uma Abraão, que na época ainda fazia esse trabalho de transição de carreira. E depois disso, em dezembro, eu me mudei de cidade e quando cheguei aqui, eu comecei a pesquisar algumas outras coisas e resolvi fazer um curso online de instrutora de mindfulness. Super feliz, janeiro e fevereiro de 2020. Mas, quando eu estava terminando as práticas, veio o lockdown e aí eu tive que encerrar as práticas com os meus alunos presencialmente. E depois disso, honestamente, eu dei uma desanimada, porque aqui ficou com restrição durante muitos meses, né? E aí eu disse, bom, então nesse caso, eu vou priorizar o projeto online, que foi o que eu tinha feito a transição com a Thelma, e eu vou procurar algum curso na área de marketing digital. Eu fiz um curso na área de lançamentos de cursos e tal, e eu disse, bom, com isso daí eu tenho um passo a passo para retomar esse processo do meu projeto no digital. Mas a verdade, gente, foi que eu fiquei patinando durante esse tempo, de mais ou menos 2020, quando começou o lockdown, até o ano passado, né? Eu avançava, assim, em alguns pontos, mas sem os resultados no tempo que eu esperava e principalmente com o retorno financeiro que eu esperava. E aí eu comecei a entrar num processo de questionar o meu trabalho, a minha capacidade, se eu deveria continuar tentando ou não. E principalmente eu comecei a perder o apoio do meu marido, que até então estava entusiasmado, estava investindo recursos financeiros para gente, para editor de vídeo, né? Eu passei um tempo com a empresa editando os meus vídeos e tal. Só que chegou num ponto que ele começou a ficar angustiado por não ver um resultado concreto financeiro. E aí ele já começou a me cobrar, já começou a comentar, aí já está no tempo de ganhar dinheiro, né? Já deu, se não der até esse ano, ano que vem você tem que pensar no plano B, C, D, seja lá o que for. E aí, ao invés do apoio que eu estava acostumada a ter, seja emocional, seja financeiro, eu comecei a ter cobranças e até alguns julgamentos mais duros com relação ao meu trabalho, à minha capacidade intelectual, etc. Então foi muito difícil para mim lidar com aquela imagem daquela mulher, aquela professora que tinha uma carreira, que tinha autonomia financeira, que tinha independência, que sempre teve a estabilidade, né, dentro de casa, e de repente eu estava no lugar daquela que dependia do marido, que dependia financeiramente de outra pessoa e que estava questionando a própria capacidade. Então isso começou a detonar o meu senso de conseguir fazer alguma coisa, de accomplishment, como a gente fala em inglês. Então isso começou a detonar e a sugar a energia que eu tinha para me reerguer e para investir no que precisava ser feito. Mas eu dei uma virada e eu vou te explicar o que foi que aconteceu para que eu pudesse entender quais eram as 3 coisas básicas que eu precisava resgatar se eu quisesse retomar minha carreira. Fica nesse vídeo que eu vou te contar. Agora eu queria compartilhar com vocês os benefícios de você aprender aqui comigo nesse vídeo o segredo de progredir na sua carreira, mesmo que você não tenha apoio nenhum.
Primeiro, você vai nesse vídeo entender como descobrir qual é o seu real propósito na sua vida profissional. Você vai aprender a fortalecer, a se fortalecer mentalmente e emocionalmente para lidar com as críticas dos outros, que sempre vão aparecer, até das pessoas que você menos imagina. Aprender a criar resiliência a cada crítica, cada pancada, você pode voltar ao seu estado normal. Né? É de onde veio esse termo, veio da biologia esse termo resiliência. Então, não é que você não vai receber pancada, mas ao receber uma pancada, o corpo, né, a célula que volta ao seu estado normal, depois de uma pancada, ela é resiliente. Então, da mesma forma, emocionalmente, mentalmente, a gente pode aprender a ser resiliente. As pancadas virão. Pode acreditar em mim. Mas, se você desenvolver essas habilidades de voltar ao seu estado normal, de se reequilibrar, como eu, Juliana, chamo, você vai conseguir seguir em frente na sua carreira, apesar da falta de apoio. Você também vai aprender que você não precisa desistir dos seus sonhos. Você apenas precisa se reequilibrar e reajustar sua rota. Você vai aprender que o seu sucesso não pode depender nem de apoio, nem da aprovação dos outros. Às vezes a gente fica muito condicionado com o olhar do outro. Se as pessoas aprovarem os meus vídeos, quantas vezes, gente, eu demorei para voltar a fazer os meus vídeos no YouTube? Por quê? Porque eu ficava pensando, o vídeo não tá bom, o cenário não tá bom, a maquiagem não tá boa, eu tenho que fazer o vídeo externo, aí eu ficava querendo fazer uma locação do vídeo num lugar bonito aqui, comprar equipamento, e comprar um microfone especial para o barulho. E toda essa preocupação com a aprovação dos outros, porque na minha cabeça eu tenho uma imagem bem sucedida de professora durante 10 anos, e o meu próprio perfeccionismo me travaram nesse processo de eu evoluir aqui no digital. No dia que eu ouvi do mentor, faz com que você tenha, você já tem muito mais do que você acha que você precisa, e eu comecei a enfrentar essa preocupação excessiva com a aprovação dos outros, a coisa começou a fluir. Então, talvez seja isso que esteja travando você também. E se eu começar essa segunda carreira, se eu mudar a carreira e eu não for tão bem sucedida quanto na primeira? Você tem que ter essa expectativa mais alinhada, tá? E a última coisa que você também vai aprender é entender que nunca vai existir um momento perfeito na sua vida e dos seus filhos em que você vai estar plena para retomar a carreira. Se você está com seus filhos pequenos, as pessoas vão te criticar. Se você está com um filho mais velho, adolescente, uma fase muito complicada, você vai fazer sua carreira agora. E aí você fica sempre nesse processo de quando é o momento ideal. E esse momento ideal não existe. Né? Então, salvo honestamente aquele período de puerpério, o período que seus filhos são bebês, que realmente acordam, é natural acordar durante a noite, ser amamentado, etc. De fato, é uma demanda que esgota a gente fisicamente e mentalmente. Só quem é mãe é que sabe o que é trabalhar no outro dia, tendo se acordado 3, 4, 5 vezes durante a noite. Eu amamentei minha filha mais velha até quase 3 anos. Eu amamentei a segunda até 2 anos e meio, mais ou menos. Eu paguei uma consultora na Inglaterra, minha gente, quando eu estava lá, para poder voltar a dormir a noite toda, porque eu estava virando um zumbi. Então, só quem é mãe sabe o sacrifício que a gente faz. Só que você precisa entender que, passada a fase mais desafiante de você não conseguir dormir, é hora de você respirar fundo e começar a reestruturar a sua vida. E nunca ficar idealizando que você vai ter um tempo perfeito na sua vida de mãe para retomar a sua carreira. Isso vai ter que correr em paralelo. São pratinhos que você vai ter que equilibrar ao mesmo tempo, tá? Bom, como fazer? Chegou agora a hora das dicas. E se você não quer perder novos vídeos, por favor, coloca aqui notificações, o sininho, para que você não perca os próximos vídeos daqui do canal, tá bom? Eu falei para vocês no início que eu ia compartilhar o meu segredo, certo? Mas eu vou entregar ainda mais. Eu vou te dar 3 estratégias essenciais que estão por trás do meu segredo para retomar minha carreira e não ficar para trás, mesmo sem apoio. Estratégia 1. Descubra o seu propósito refletindo sobre a sua maior dor ou o seu maior sonho, tá? Eu não sei se vocês já assistiram, gente, uma série sobre a vida e a história de Madame C.J. Walker. Se você não viu, por favor, olhe e confira no Netflix, tá? Em resumo, é baseado na história real da Madame C.J. Walker. Ela é a primeira mulher
né, negra a se tornar milionária sem ser por fonte de herança, ou seja, por trabalho, né, nos Estados Unidos. E ela teve uma dor muito grande no início, que foi um problema de violência doméstica, com e por conta do estresse com o primeiro marido dela, que chegou a cortar o braço dela com a garrafa, quando ele estava numa crise de raiva, bêbado. eh, Ela estava com um nível de estresse tão grande que o cabelo dela caía assim, de bolo, de bolo. E esse estresse, nesse momento que ela estava vivenciando esse estresse, essa dor muito profunda, ela conheceu uma cabeleireira, Andy, que olhou para ela, escutou os problemas dela e a ajudou nesse processo de recuperação, não só do cabelo dela, mas da autoestima dela, do senso de capacidade de recomeçar. Então, quando ela começou a vender inicialmente os produtos da Andy, porque elas queriam ser parceiras de negócio, ela queria ser parceira da Andy, aquela dor, né, foi o que a moveu a sair da vida de uma lavadeira para a tentativa de ser vendedora. E num dos trechos ela diz assim: eu posso não saber vender, mas eu sei contar a minha história. Então a história dela vinha do coração, sabe? Porque ela sabia o que era ser uma mulher, ela sabia o que era ser uma mulher negra naquele contexto social e ver o seu cabelo cair, ver sua autoestima lá no chão e ver o marido desprezando ela e ver que ela não tinha apoio de nada nem de ninguém e ela questionava até a própria fé dela e daquela dor que incomodava profundamente, que tirava o sono dela, ela conseguiu tornar aquilo o propósito dela. Então ela dizia: eu preciso levantar a minha raça, eu preciso ajudar outras mulheres negras que foram vítimas de violência doméstica ou que não conseguem um trabalho digno, porque as pessoas dizem que você é feia, que você é gorda, que você é negra, que você é mulher, e esses preconceitos a gente internaliza, a gente sofre e a gente não avança. Então, todas essas dores dos preconceitos múltiplos da violência social e doméstica que ela sofria eram dores que poderiam ter feito ela se fechar. Só que ela entendeu que essa coisa que incomodava ela profundamente ia ser a razão dela continuar e nunca parar no projeto dela. Tá? Então é isso que você precisa pensar. E, aliás, eu recomendo que você assista nesse final de semana essa série porque é maravilhosa. Ela escolheu a dor. É uma opção que você pode fazer. E eu vou contar para vocês qual foi a opção que eu fiz daqui a pouquinho. Então você tem que parar e pensar: o que é que hoje, no meu trabalho ou na minha vida pessoal, poderia se tornar um novo trabalho, dar um novo ânimo, porque é uma coisa que me dói tanto que eu não consigo, eu não suporto ver e não fazer nada. É um primeiro caminho para você descobrir o seu propósito. O segundo é você pensar no seu sonho. O que é um sonho? É aquilo que lhe move, aquilo que lhe faz sorrir quando você acorda, mesmo que você esteja morta de cansada, mesmo que seu filho tenha acordado de noite doente, mas você acorda feliz e você, quando pensa naquele sonho, você sorri. É algo que faz você viajar, sabe? A sua mente, assim, faz você sonhar acordada. Também é um outro indicativo que é um sonho. Que faz você se sentir bem. Atividades que deixam você em fluxo ou sem sentir a hora passar. O que é esse famoso estado de flow? É quando o seu cérebro está tão engajado numa atividade que você perde até a noção um pouco espacial e temporal, né? Então, para mim, por exemplo, quando eu estava dando aulas, eu me esquecia dos problemas da coordenação, eu me esquecia da burocracia da universidade, meus problemas pessoais, tudo. Quando eu estava na sala de aula, parecia que eu estava no meu palco, no meu mundo, com os meus alunos, conectada com aquelas carinhas ali curiosas. Então, eu amava dar aula, eu amava estar ali naquele lugar. Para mim, eu não sentia o tempo passar, né? Para algumas pessoas é um trabalho manual artesanal, para outras pessoas é estudar sobre filosofia, para outras pessoas é fazer um trabalho artístico, pintar, desenhar. Minha irmã, por exemplo, é designer, então quando ela quer sair, desestressar a cabeça dela, ela faz um curso online, ela começa a desenhar, fazer os sketches dela e aquilo deixa no estado de fluxo. Então, você precisa pensar nessas duas opções. O que é aquilo que é minha maior dor, aquilo que tira meu sono, que me incomoda, que eu olho e não consigo deixar de ver, ou o seu sonho. No meu caso, eu pessoalmente passei por um momento de muita dor emocional por não conseguir ter liberdade financeira, que era uma coisa que eu tive durante muitos anos, né? Eu me sentia dependente.
Eu me lembrava da minha mãe dizendo: "Minha filha, o melhor marido que existe é o seu trabalho, nunca dependa de um homem". Eu me lembrava da história da minha avó, que foi traída pelo meu marido, pelo meu avô, e precisou se mudar, de uma fazenda pra morar de favor na casa dos outros, porque ela não admitia, depender de um homem que tinha traído ela. E aí, tudo isso, todas as memórias, conselhos, lembranças, né, da relação trabalho, dinheiro, marido, começavam a passar na minha cabeça, isso começou a virar um furacão na minha cabeça. Eu me sentia envergonhada por me sentir um peso para o meu marido. Então eu tinha vergonha de comprar uma roupa. Eu comprei esta blusa daqui, eu lembro claramente, com o dinheiro que minha mãe me deu de Natal. E eu lembro de eu chegar com a sacola toda feliz para compartilhar e ele dizia assim: "Foi fazer o que no shopping gastando dinheiro com essa roupa? Não planejou antes e está gastando dinheiro?" E eu disse: "Gente do céu", eu fiquei assim meio congelada na hora e depois eu disse: "Não, foi um presente da minha mãe". "Que presente?" Eu disse: "Não, ela mandou X, reais a mais esse mês, além do aluguel do apartamento da gente", e disse: "Minha filha, eu sei que você não gosta de gastar dinheiro com você, ela me conhece, principalmente com roupa, mas eu estou mandando esse valor X e eu queria que você se desse ao luxo pelo menos uma vez no ano, compre uma roupinha para você sem ser no supermercado", que eu brincava que minhas roupas são todas eram todas de Walmart, né. E aí eu dizia: "Tá bom mãe", tem uma loja que eu amo, que eu fico passando na frente, sabe cachorro passando em frente de churrascaria? Era eu passava e sempre olhava, e aí eu dizia: "Não, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não estou trabalhando, mas eu não tenho dinheiro, o dinheiro não é meu", por mais que ele dissesse: "É o dinheiro da família", para mim não era, para mim nunca foi. E aí eu olhava para aquela loja Melanie, e aí eu dizia: "Nossa, cada roupinha chique", me lembrava as roupas que eu usava quando eu era professora universitária, de quando eu tinha aquela sensação de ter meu dinheiro, parecia que eu estava no Shopping Plaza, passando na Blue Kai, comprando minhas roupas prediletas, sabe. E aí eu disse: "Nossa, eu queria comprar nem que fossem umas 3 blusinhas para fazer os meus vídeos no YouTube com a roupinha, com a carinha mais bonitinha, mais profissional e tal, me sentir melhor". E aí quando eu cheguei em casa foi um balde de água fria. Depois desse dia, gente, eu não consegui mais, pra vocês terem ideia, me sentir à vontade de ir no shopping comprar roupa para mim. Só um ano depois, depois de muita conversa com meu marido, depois que ele começou a separar um dinheirinho mensal para mim, para eu poder gastar sem precisar consultá-lo ou pedir aqui e acolá, tirar dinheiro disso, daquilo, ter mais liberdade de ter um valor para eu gastar, eu comprei 3 blusinhas. Mas quando eu cheguei em casa, parecia que eu estava revivendo aquilo. Sabe quando você tem uma lembrança de ouvir um xingamento, uma coisa que quando você tem aquele gatilho de chegar em casa com a roupa, com a sacola, você não sabe se você está feliz, se você está triste, se você vai mostrar para ele ou não, se ele vai gritar ou não, se ele vai xingar ou não, se ele vai elogiar ou não. Então, eu sofri muito com isso, porque eu me sentia realmente envergonhada por não ter meu dinheiro, sabe. E depois eu sofri com cobranças muito duras da parte dele, comentários que criaram feridas emocionais profundas. Mas que graças a Deus, junto com a minha terapeuta, tenho feito todo um processo, né, de cicatrização. Bom, o que é que aconteceu depois de tudo isso que eu sofri, gente, durante alguns meses? Eu prometi a mim mesma, num dado dia, dia do basta, né, que tudo o que eu tinha aprendido sobre mindfulness, lá naquele curso introdutório que eu falei para vocês, sobre equilíbrio emocional, de tudo que eu tinha lido e estudado sobre psicologia positiva, sobre bem-estar digital, no curso que eu fiz online na York University, estudei, livro vai, livro vem, tudo isso que eu tinha estudado, eu descobri que tinha que ser canalizado para ajudar alguém, algum grupo específico de pessoas. E eu descobri que teria que ser usado para transformar outras mães que trabalham como eu, que precisam de tempo, de equilíbrio emocional para retomar suas carreiras, porque ter trabalho e dinheiro hoje, para mim, é sinônimo de liberdade, que é uma conquista que você também tem que começar a fazer. E estratégia número 2, resgate o seu equilíbrio emocional. Gente, eu tive um caso recente de 2 mentoradas que eu acompanhei, uma delas passou por um processo de depressão pós-parto, que ela superou, teve acompanhamento médico, tudo direitinho, mas ela estava angustiadíssima, porque ela estava no processo de finalizar um estágio, uma prática de um novo curso para uma nova carreira, e ela estava sem creche para o filho em casa, e ela estava desesperada, porque ela não estava conseguindo organizar o básico na vida dela. E eu disse: "Olha, a primeira coisa básica que você tem que fazer é o seu equilíbrio emocional.
Porque sem isso, você não vai conseguir equilibrar a sua agenda e o seu tempo. São coisas que estão profundamente conectadas, porque se você está desequilibrada emocionalmente, se você não vai conseguir organizar o básico na sua vida, sem isso você não tem motivação, que foi o que aconteceu comigo ano passado, para fazer o que precisa ser feito na nova carreira. Você sabe o que você precisa fazer, você faz uma mentoria, você está com o seu curso online feito, está com seus resumos de alunos, você não acha a tal da motivação. Por quê? Porque às vezes você está esgotada, né? Eu já tive uma segunda mentorada que estava num processo de ansiedade, estava com medo de entrar de novo na depressão, tem casos psiquiátricos sérios em família, e o marido perguntando a ela se ela precisava mesmo gastar dinheiro com a psicóloga. Gastar dinheiro. Não investir na saúde emocional dela para que ela conseguisse resgatar a segunda carreira dela, que era o que ela queria no final das contas, para ajudar a família, para ajudar a reerguer toda a família, não só ela, né? Então, gente, às vezes a gente não percebe, mas a gente está com o pezinho na depressão, né? Que muitas vezes a gente não embarca nesse processo porque está com acompanhamento psicológico, que foi o meu caso, né? Eu tive um suporte, eu tive esse apoio, graças a Deus, porque eu estava realmente entrando nesse processo, estava com o pezinho no buraco, mas eu consegui sair desse buraco, né? Então, resgatar o seu equilíbrio emocional deve ser a absoluta prioridade, porque não existe, gente, técnica anti-procrastinação, gestão do tempo, bem-estar digital, nada que vá funcionar se você não tem energia nem para sair da cama. Se na sua cabeça você passa o dia inteiro com um turbilhão de ansiedade, ou se você fica acordando de madrugada ansiosa com insônia, ou se você fica na sua cabeça, que foi o que aconteceu comigo, com pensamentos recorrentes advindos das críticas que eu vi, né? Então, não vou conseguir, você não é capaz, você isso, você aquilo outro. Então, é como se eu revivesse aquelas marcas profundas emocionais, eu tivesse internalizado tudo aquilo como verdade. Né? Então, eu comecei a me sentir incapaz de fazer o que precisava ser feito. Então, quando eu entendi que, gente do céu, não é marido que vai me salvar, não é só a psicóloga que vai me salvar. O que vai me salvar é eu resgatar o básico do meu equilíbrio emocional, me proteger daquilo que está me impedindo, daquilo que está me sugando emocionalmente. No meu caso, esses pensamentos recorrentes de que eu não tinha valor, de que eu não ia conseguir fazer. Né? Então, sem isso você não vai ter motivação. Sem isso, procrastinar será o caminho mais óbvio. Por quê? Porque a procrastinação acaba acontecendo, não é porque você é preguiçosa, é porque muitas vezes você não tem espaço mental para investir tempo e energia na sua carreira porque você está esgotada emocionalmente. Seja por uma depressão pós-parto, em recuperação, seja porque você não tem uma rede de apoio, você mora fora do Brasil, seja porque você está completamente isolada emocionalmente, porque você não tem um suporte de um psicólogo. Cada um de nós tem um motivo diferente, por histórico familiar, que é o caso dessa minha outra mentoranda. Então, nós temos diversas razões para estarmos desequilibradas emocionalmente, até o contexto social, né? Hoje já existem pesquisas que mostram que as mulheres no Brasil gastam cerca de 10,4 horas a mais por semana do que os homens nos cuidados da casa e no cuidado com os filhos. Então, nós estamos sofrendo, nós estamos adoecendo. Então, se você não procurar estratégias como um bom psicólogo, práticas de mindfulness ou qualquer outras práticas, né? Se você quer mais saber sobre isso, coloca aqui nos comentários, Ju, faz um vídeo só sobre estratégias para resgatar o equilíbrio emocional. Eu ensino para vocês, tá bom? No meu curso eu tenho uma lista completa de 30 estratégias diferentes para resgatar o equilíbrio emocional. Então, se é um tema que toca o seu coração, se é um tema que você quer que eu fale mais, pede, coloca aqui nos comentários, Ju, por favor, faz um vídeo só sobre como resgatar o equilíbrio emocional, porque eu estou precisando, tá? E aí, com as suas respostas, eu vou catalogando e faço um novo vídeo, tá bom? Estratégia 3. Reconecte-se com pessoas e pensamentos que nutrem a sua alma. Gente, eu estava, como eu falei para vocês, me sentindo perdida no emaranhado da culpa, né? Mas o que me restaurou foram as minhas amigas que me ouviram e me aconselharam.
Veja só, eu já estava desde agosto do ano passado no processo de voltar para minha psicóloga. Eu estava no Brasil ainda na viagem que eu fiz o ano passado, em 2022. Eu disse: "Gente, não tem condição de aguentar tudo isso que eu estou ouvindo, eu não estou processando, não estou digerindo isso. Eu estou absorvendo como verdade tudo isso que eu estou ouvindo". E aí eu disse: "Eu preciso voltar para psicóloga. Eu preciso fazer a estratégia 2, resgatar o meu equilíbrio emocional". Como eu já tinha feito terapia com a Cristina durante a minha primeira gestação, segunda gestação, antes de vir para o Canadá, durante um ano, para pensar se realmente era isso que eu queria para minha vida, para minha carreira, etc., ela já conhecia a minha história. Então, aproveitei que estava no Brasil e voltei presencialmente. Mas ainda assim, para me reenergizar, sabe? Acreditar de novo em mim. Resgatar quem era a minha essência, a Juliana engraçada, brincalhona, que fala palavrão, mesmo sendo católica, certinha, praticante, quando está na mesa, ri e fala alto, e enfim, tudo aquilo que eu estava tolhendo, que eu não podia ser em casa, eu tinha que ser quieta, silenciosa, não incomodar, não falar, não fala sobre dinheiro, não pede isso, não fala aquilo, não incomoda, etc. Tudo isso eu não precisava mais deixar de ser eu. Com as minhas amigas, eu podia ser eu, simples assim. Então, isso nutre a gente, mas é um nível, como eu disse para vocês, para a melhor sensação de nutrir a alma. Não era um cafezinho para nutrir meu estômago, sabe? Era 1 hora e meia de dizer assim: meu Deus, eu não tô só no mundo. Meu Deus! E nesses cafés, às vezes eu era mais ajudada, às vezes eu ajudava mais uma amiga que estava em processo de divórcio, ou outra que quase se separou porque o marido estava assim, mas se recuperou, a outra que estava com um problema da crise financeira, a outra que queria adotar um filho, que passou por um processo assim, sabe? Cada uma com uma história diferente da outra. Mas ouvir as minhas amigas e ser ouvida pelas minhas amigas e ouvir conselhos em cafés que a gente marcava hora para chegar, não hora para sair, durava de 1 hora a 2 horas, 2 horas e meia. Gente, aquilo era para mim que sou mãe, para mim que estava há um ano ouvindo você isso, você isso, você isso, você aquilo, só me diminuindo, só me murchando, até o jeito de andar. Eu lembro quando eu fui encontrar com o Thelma, até a minha postura estava assim, curvada. E eu não me reconhecia mais. Eu tinha me perdido de mim mesma, sabe? Aquela sensação que, quem é a Juliana? E aí, quando me encontrei com elas, eu me lembrei quem eu era. Eu sou corajosa, eu sou engraçada, eu sou animada, eu gosto de contar piada, eu gosto de rir da vida, eu gosto de rir até das coisas negativas que eu estou aprendendo. Eu sou entusiasmada, eu sou cheia de energia, eu sou leonina, eu sou risonha, eu falo alto, eu falo assim, falo assado. Então eu não precisava me tolher. E aquilo foi maravilhoso, né? E a partir, principalmente do primeiro café que eu tomei com a Thelma, que foi a minha mentora, a gente conseguiu se encontrar aqui em Vitória. Ela veio por conta de uma viagem, foram 2 horas de conversa. E foi ela que começou esse processo de me despertar de como o café com amiga poderia ser importante para mim. Foi ela primeiro que disse: levanta essa cabeça, você é mais forte do que tudo isso. E foi ela que me desafiou e disse: escreva o seu livro. E eu disse: mas Thelma, será que eu sou capaz? Ela disse: claro que você é capaz. Claro. Você tem mais conhecimento do que muita gente que eu conheço por aí na internet, Juliana. Você tem 10 anos de professora universitária, 3 anos que está estudando esse assunto do bem-estar digital. Como é que você não consegue escrever? Claro que você consegue, é só você sentar a bunda na cadeira e fazer. Vou lhe dar 15 dias. E aí depois eu disse: Thelma, estou viajando para o Brasil. Tá bom, eu lhe dou 30. Mas escreva esse livro. Tá? No final das contas, eu consegui escrever. Né? Depois eu coloco para vocês no link aqui abaixo, o link da Amazon, se você quiser a versão desse livro, e que você quiser conhecer um pouquinho mais esse meu trabalho no formato escrito. Mas o fato é que as minhas amigas com quem eu encontrei no Brasil, gente, eu tomava tipo assim, 1 a 2 cafés por semana. Eu tirava uma tarde para mim. Meninas, estou com compromisso, vou ali, 5 da tarde, 4 da tarde, às vezes marcava de manhã quando elas estavam dormindo ainda. Eu sei que foram mais de 10 amigas que eu me reencontrei e que nutriram minha alma de esperança e do sentimento de que eu não estou sozinha. Que a vida de mãe, a vida conjugal de ninguém é um mar de rosas. Não é. E eu fiz esses cafés propositalmente 1 a 1. Só um café eu acho que foram com 2 amigos ao mesmo tempo, mas o resto era 1 a 1. Para justamente dar essa liberdade delas tocarem no íntimo delas abrirem o coração delas de falarem do que elas sentiam, né? Dentro disso também, gente, de nutrir a nossa alma, se reconectar com pessoas, também é importante você se afastar ou aprender a se proteger
de pessoas que são vampiros emocionais. Eu vou recomendar para vocês um livro, que eu vou colocar também o link aqui na descrição, olha aqui embaixo, depois do vídeo, chamado Vampiros Emocionais, Como Lidar com Pessoas que Sugam Você, de um psicólogo PhD chamado Albert Bernstein. E ele faz uma analogia interessantíssima. Ele pega alguns transtornos de personalidade, os mais enfim, frequentes, e ele criou como se fossem personagens de vampiros, né? E vai descrevendo, né, de uma maneira muito inteligente, instigante, até engraçada, como essas pessoas podem sugar a sua energia emocional, né? Então, eu recomendo. Esse livro foi, assim, life changing para mim, para me afastar de uma amiga que era uma vampira emocional terrível, ela era uma pessoa extremamente desequilibrada emocionalmente, só que ela era muito inteligente, muito manipulativa, e eu não percebia, só que ela me sugava. E lendo esse livro, assim, mudou a minha vida. E aí, quando foi o ano passado, nesse processo todo meu de me reencontrar comigo mesma, eu consegui achar esse livro na biblioteca aqui e li novamente. Li, estudei, fiz anotações, justamente porque eu cheguei à conclusão que eu precisava aprender a me proteger emocionalmente. Então, se você sente que sua energia é sugada por alguma pessoa, familiar ou não, no trabalho, em casa, etc., você precisa aprender a identificar quem são esses vampiros e como se proteger. Bom, outra coisa que eu faço até hoje, gente, mesmo não estando mais no Brasil, tomando café presencialmente com as minhas amigas, quando eu estou me sentindo fraquejar, ou eu marco um café com alguma amiga minha brasileira aqui, ou eu mando uma mensagem para uma grande amiga, uma mensagem de áudio, sabe, direto, ou para uma prima minha, que é uma grande amiga minha também. E ela sempre me levanta o astral. Então é isso que você precisa fazer, se reconectar com essas mulheres, com essas mães, com essas amigas, tá? Mas atenção, busque apoio em quem realmente quer ver o seu sucesso. Amigas de verdade, tá? Que não te invejem, que não tenham interesse pessoal financeiro no seu sucesso ou na sua queda. Então, tenha muita atenção com as pessoas que têm esse sentimento junto de você, tá? Outra coisa que a gente tem que ter cuidado, gente, é infelizmente nosso marido, ele está pensando nas prioridades dele também, né? Então, às vezes eles têm uma outra prioridade financeira, às vezes eles estão com ciúmes porque querem ter tempo para ele, né? Estão ressentidos, por que ela está buscando essa nova carreira em vez de ficar comigo, em vez de dedicar tempo para os filhos. E aqui eu queria deixar uma dica para vocês. Infelizmente eu não sei qual é o episódio exato, mas se você assistiu ao episódio do This Is Us, a série toda, você vai se lembrar. Se você não assistiu, assista a série inteira, porque vale a pena. Assiste com um lencinho junto, porque é de chorar cada episódio, tá? É maravilhoso. E o This Is Us tem um dos episódios, já das últimas séries, acho que a penúltima, em que Jack, eles fazem um recorte, né? Para quem não assistiu This Is Us, eles fazem um recorte de antes e depois, na linha do tempo da vida do casal, ou da vida da família, na verdade, dos Pearsons. E tem um dos episódios que está mostrando o Jack todo empolgado, né? Levando ela para uma audição, porque ela era cantora, enfim, eles conheceram ela cantando num bar, e o outro recorte é quando ela está com 40 anos, ele tendo uma crise de ciúme, porque ela voltou a trabalhar, voltou a fazer show, voltou a cantar, e ele descobriu que um dos membros da banda era ex-namorado de Rebecca. Ele bebeu, dirigiu não sei quantas horas para poder ir na cidade onde ela estava fazendo o show, deu um show um show à parte no backstage do show por conta da crise de ciúme que ele teve de Rebecca. E depois, quando ele se acalmou, etc., ele, ao invés de admitir que ele que estava com ciúme, com medo de perdê-la, por conta dela estar retomando a carreira dela, veja o que ele falou numa das cenas. Você não está se achando muito velha com 40 anos para retomar sua carreira, não, Rebeca? Logo agora, com os meninos na adolescência precisando mais de você? Veja, minha gente, se os filhos precisam na adolescência, precisam com 10, precisam com 12, precisam com 8, com 9, com 7, com 5, ou seja, só quando seus filhos estiverem casados, você for avó, é que você vai pensar em fazer carreira, né? Então nunca vai ter um tempo perfeito. Então essa cena para mim foi muito chocante, né? Porque no final das contas, a verdade era que eles estavam com necessidade, ele estava com uma necessidade e um interesse conflitante com a Rebeca, né? A Rebeca não estava querendo reatar com os namorados dela. Rebeca queria retomar a carreira dela de ser cantora. Ele, por outro lado, tinha medo de
perdê-la. E estava tendo uma crise de ciúme, era só isso. Eram interesses que não convergiam. Né? Então, muitas vezes a gente tem que ter sabedoria para distinguir quando às vezes alguém, algum amigo, algum parente, uma mãe, um esposo está boicotando às vezes o nosso trabalho, não está nos dando apoio, às vezes não é porque ele não gosta da gente, ou nossa mãe não quer ver a gente bem, é porque às vezes os interesses é que estão sendo conflitantes, entende? Então, não espere, em outras palavras, o apoio de todo mundo para retomar sua carreira. Comece com o que você tem e com essas 3 estratégias que eu te ensinei hoje. Qual o grande segredo, afinal? Prometi para vocês lá no vídeo, né? Se você quiser, coloca aqui nos comentários qual o grande segredo que você acha que eu vou revelar agora. Vamos ver se você consegue acertar? O grande segredo é: não espere apoio das pessoas apenas porque são familiares e, em tese, querem sempre o seu melhor. É o que toda mãe diz, é o que todo pai diz, é o que todo esposo ou até irmãos dizem, né? Muitas vezes o que acontece é que essas pessoas têm uma visão de mundo diferente e não entendem o seu propósito. Então eu ouvi, por exemplo, de familiares: por que você não faz outro concurso e fica aqui no Brasil? Ou por que você não volta para o Brasil e aqui você teria dezenas de opções para você recomeçar a sua carreira, né? Porque, enfim, tem um rede de apoio, tenho conhecidos, tenho amigos, tenho um espaço para dar aula, etc, etc. Por que você não faz outro concurso? Gente, a última coisa que eu quero na minha vida é fazer outro concurso. Porque eu sei porque é que eu sei de serviço público. Mas para aquela pessoa que estava me sugerindo, ela estava me sugerindo essa oportunidade de ouro, né? Então, o grande segredo é a gente não esperar, gente, esse apoio das pessoas, apenas porque são familiares ou que estão próximas a nós, tá? O segredo, além de você não esperar esse apoio, é você ter clareza do seu propósito, que deve estar fundamentado em quê? Lembra no início do vídeo? Fundamentado na sua essência, na sua maior dor ou no seu maior sonho, e não no dos outros. As prioridades dos outros são deles, não são necessariamente as suas. Então, se você reconectar e tiver essa clareza do seu propósito, do que é que move você, seja porque você quer evitar aquela dor que aconteceu com outras pessoas por meio do seu trabalho, seja porque você quer perseguir um sonho absurdo e você sabe que você vai conseguir realizar, se você se mantiver firme no seu sonho, você vai chegar lá. E você vai conseguir retomar a sua carreira independente do apoio dos outros. Então, gente, para finalizar o vídeo, uma frase para deixar para vocês. É sobre manter o seu sonho vivo e não permitir que ninguém te pare. Esse é o segredo de ouro que eu queria trazer nesse vídeo para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo com outras mães que trabalham, com outras amigas suas que estão desacreditando na capacidade delas de retomar sua carreira depois de ser mãe, principalmente se elas comentaram que não tem apoio de ninguém. Não deixa de compartilhar, porque você vai ajudar outras mães a se reerguerem, a se levantarem, a se reequilibrarem e retomar aquela trajetória do propósito de vida delas, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.